Fala, pessoal! E aí, todos os brasileiros e brasileiras, estamos aqui nessa live hoje, no TheCast, para poder informar para vocês que a gente ainda tem esperança, né? Juntamente aqui com o Dr. Uchoa, advogado que está acompanhando aí e fazendo o PL da Liberdade. O Capitão Suzy também está aqui com a gente para poder falar um pouquinho sobre desmistificar um pouquinho o nosso trabalho, né? E o presidente nacional do CEARM também está aqui, né? Ele vai falar um pouquinho sobre essa iniciativa da gente para poder o pessoal acordar, né, Robert? Exatamente. O quanto as pessoas são importantes dentro de qualquer projeto que a gente desenvolver, né? Exato. E aí, Paulinha, tem perguntas aí para fazer? A primeira, o que é a iniciativa popular e como ela funciona? Boa. E aí? Muito boa pergunta, né? Quer se apresentar logo? Se apresenta aí, pessoal. Eu sou João Uchoa, sou advogado aqui em Alagoas, tenho mais de 30 anos de advocacia, tenho especialidade em direito criminal, né? E estou arregaçando as mangas para, junto a essa equipe, trabalhar para desmistificar aquela criação de que armas matam, né? Porque armas servem para defender vidas, né? E, particularmente, nós que também somos CAC, né, estamos buscando meios de implementar ainda mais a divulgação do esporte, né? Isso. De tiro. E para isso, nós fizemos um esboço do PL, chamado PL da Liberdade, para se contrapor a esse decreto do atual presidente, que cerceou, por maneira, o exercício do esporte, né? Então, nós, nos baseando na iniciativa popular, que nada mais me permitam fazer um pequeno preâmbulo sobre a iniciativa popular, ela é, na verdade, a materialização do que consta no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, que é exercido por seus representantes, né, ou diretamente. Então, se cada brasileiro tivesse consciência de que o seu poder pode ser exercido não só por deputados e senadores, vereadores, mas por cada cidadão, esse país estaria num patamar bem melhor do que se encontra hoje. Mas temos uma longa estrada pela frente. Exatamente. Então, a pergunta foi muito importante porque ela traz justamente isso, a materialização desse poder do povo, né, esse exercício. A iniciativa popular, ela está definida na Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998, que ela regulamenta o artigo 14, incisos 1, 2 e 3, né? E ela diz o seguinte: a iniciativa popular consiste na apresentação de um projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, né, distribuídos aí em 5 estados. Existem mais alguns detalhes, não precisamos nos ater a isso. Então, esse projeto de lei é de iniciativa do povo, né? O povo é que está subscrevendo esse projeto de lei. Então, ele será levado à Câmara dos Deputados para que lá eles formatem e dê prosseguimento no projeto de lei, vindo a ser votado e, posteriormente, aprovado. Exatamente. E, assim, o importante até do CEARM estar aqui, como ele é uma associação nacional, é porque a gente vai precisar de pelo menos 5 estados brasileiros, no mínimo. Exato.
né? Então, a gente quer conscientizar para colocar esse abaixo-assinado em todos os clubes do Brasil, né? Isso porque eu acho que vai dar o quê? 1.000 e quantas assinaturas? Hoje, um levantamento assim, sem muita precisão, o eleitorado brasileiro estaria em torno de 120 milhões, né? Daqui a 2 anos ou mais, a tendência é aumentar. Então, por baixo, teríamos que ter, no mínimo, 1.200.000 assinaturas. Pronto. Esse é o grande desafio, porque, como o Robert bem sabe, né, a gente não pode, e o Capitão Souza também, a gente não pode fazer isso digitalmente, né? Tem que ser manualmente. Então, esse abaixo-assinado está distribuído aí pelo Brasil. Vocês que puderem ajudar também, né? Vocês... Porque aqui não é sobre política, gente. Aqui não é mais lado, direita ou esquerda. Aqui são cidadãos brasileiros, né? Que querem o seu direito à liberdade. Então, é isso que a PL da Liberdade busca. E o Capitão Suzy, ele é o coordenador regional do ProArmas, ele prega muito isso, né? Que não é sobre armas, é sobre a liberdade. Sobre liberdade. Pode falar aí. É Se apresenta aí. Bom dia a todos, eu sou o Márcio Suzy. Fui do Exército por 31 anos aproximadamente, saí no posto de capitão. Sou um amante, apaixonado pelo tiro. Sou instrutor de tiro também. Minha filha tem CR, minha esposa tem CR. Eu vivo isso, às vezes, de segunda a segunda. A gente monta a pista, a gente auxilia como árbitro, a gente está inserido no meio do tiro. Eu sempre falo que eu não sou aquele caçador de like, eu sou aquele cara que trabalha nos bastidores. A gente está sempre visitando os clubes, falando com os presidentes, apoiando a iniciativa da Raiza, Dr. Uchoa, inclusive, Dr. Uchoa, esse trabalho que está sendo feito, ele é independente de qualquer iniciativa que está sendo feita pelos parlamentares também. Exato. É importante que isso seja dito, é mais uma frente, é mais uma mão de obra, uma força de trabalho para que a gente levante o nome do tiro desportivo, não é isso? Exatamente. E, Robert, explica aí um pouquinho para a gente o trabalho do CEARM. Vamos lá, o CEARM é uma associação, né, ela nasce efetivamente no ano de 2016, até por conta da apresentação pública dela somente em 2022, muita gente acha que ela é de 2022. Não, ela já é uma iniciativa desde o ano de 2016. Nosso objetivo, de fato, é integrar toda a sociedade que tem uma pauta ou um conceito de liberdade para o armamentismo nacional, né? Então, trabalhando isso nos mais diversos nichos, porque é uma coisa que a gente leva muito em estatística, em números, né? Porque contra números é difícil a gente ter argumentos. Nós se reportarmos lá no ano de 2005, de fato a gente vai chegar a única pesquisa de fato válida em todo o território nacional até hoje, desde quando o Brasil é Brasil, onde sim, mais de 59 milhões de brasileiros foram às urnas expressar o seu voto em se manter a comercialização de armas de fogo, e automaticamente a gente entende que essas pessoas são a favor da arma de fogo, né? Da liberdade em se ter arma de fogo. Então hoje a gente tem a legislação atual suprimindo o desejo de 59 milhões de pessoas, ou seja, 64,2% da população votante. E até para a gente levar isso em consideração em termos de projeto, olha o quanto fácil seria nós conseguirmos alcançar esses números. Até, doutor, enquanto o senhor falava, eu fui buscar os números exatos agora. A gente precisa de 1.564.540 votos, né, para chegar nesse número com base nos 454 milhões de eleitores aptos hoje em território nacional, segundo o site do TSE agora, tá, enquanto a gente está falando. Então, ou seja, se nós pensarmos nisso, nós não seria difícil, né, nós conseguirmos de fato chegar a esse momento, chegar a essa execução desse projeto, que ele é extremamente importante. Porque, de fato, o CEARM politicamente, embora nós não somos uma associação política, mas nós não somos apolíticos, mas a gente precisa entender que a política está extremamente envolvida em tudo e que sim, a gente precisa trabalhar pautas técnicas corretas, assim como o Projeto pela Liberdade, que é uma iniciativa popular, e conseguir alcançar o êxito dela. Então, ou seja, basta nós conscientizarmos o nosso público, que é muito fácil. E se a gente falar que hoje nós temos em torno de 2 milhões de pessoas com armas de fogo, ou seja, o nosso público direto gira em torno de 2 milhões de pessoas,
1.500.000 pessoas não é difícil a gente conseguir, mas falta aquela palavrinha que a gente normalmente só vê no açúcar nas reuniões que acontecem, né? A união. Né? Então a gente Exato. precisa de fato se unir, trabalhar, independente do que cada um acredita, de pautas, de associações diversas, e às vezes a gente acaba vendo ou observando algumas coisas. Eu acho que essa live ela prova exatamente o contrário, né? Nós temos aqui duas associações de extrema relevância em território nacional, representadas através de duas pessoas dentro da mesma pauta, porque é isso que a gente precisa. Pronto, exatamente isso. Quando a gente fala do PL da Liberdade, do projeto de lei da Liberdade, a gente não só abrange os CACs, mas também a população em si que está, como é que eu posso falar? Descontente com... Suprimida de direitos, né? Exatamente. Elas estão suprimidas de direitos. A sua liberdade está sendo cerceada, né? Exatamente. Sem contar também que várias coisas estão acontecendo nesse governo, né? Muita gente está desesperançada e a intenção dessa live é exatamente essa, trazer a esperança de novo para o povo, né? Ver que a gente tem meios jurídicos para poder entrar com essa medida aí para poder a gente conseguir, né? Reerguer a nação. Tem perguntas aí, Paulinha? Por enquanto, não. Tem daquelas... aí, no caso, o projeto de lei inicialmente começa com os abaixos assinados, não é isso, doutor? Exatamente. A iniciativa popular tem que ser manifestada através de um abaixo-assinado, né? Feito esse abaixo-assinado, isso é a chancela da sociedade em favor do projeto de lei. Conhecendo o projeto, né, a população vem e assina, né? Com isso, encaminharemos à Câmara dos Deputados para que seja lá formatado e dado prosseguimento. Exatamente. E a gente, assim, tendo a nossa liberdade, o nosso direito de liberdade, né? Então, Exato. Quer deixar algum recado aí? Falta quantos minutos ainda? Eu acredito, Raiza, que não seja tão difícil, como o Robert também bem frisou. Nós temos aqui, no Brasil hoje, aproximadamente 1 milhão de CACs. Fora isso, tem um pessoal que não quer arma para o esporte, quer arma para a defesa. É aquele pessoal que procura a Polícia Federal para o posse e para o porte de arma. Fora isso, nós temos as nossas famílias também. Então, acredito que seja bem fácil. Se a gente fizer o trabalho bom de mobilização, se o pessoal tiver coragem, o povo brasileiro, às vezes, ele é muito descansado. Ele fica esperando que alguém tome iniciativa, faça alguma coisa. Então, a hora agora, mais do que nunca, é da gente se mobilizar, correr atrás, ir atrás dos nossos familiares, dos nossos clubes de tiro e tentar fazer o povo enxergar que é uma boa alternativa, alternativa para a gente poder provocar esse pessoal que ideologicamente está contra nós. E também passar também um pouquinho do direito, né? Que as pessoas, algumas, elas têm um desconhecimento do direito, que eu acho, que eu até falei um dia desses, gente, tá na Constituição, o poder emana do povo. Aí uma moça veio me procurar e disse, Raiza, que livro é esse? Onde é que tá isso? Então, eu acho que as pessoas, elas têm que saber mais também dos seus direitos, né? Muita gente aí que está desgostosa do que está acontecendo, mas que continua inerte, não está fazendo nada, né? Você, empresário, que também adere ao projeto, pode colocar os abaixo-assinados. Os abaixo-assinados podem em qualquer lugar, né? Não precisa ser CAC para assinar o abaixo-assinado, né? Qualquer cidadão, né, pode assinar. Eleitor, é importante frisar que tem que ser eleitor, né, está apto, né, porque tem que colocar o número do título, zona, tudo mais, né? Pode assinar. Exatamente. E é isso aí. Tem mais alguma coisa a falar, Robert? Na verdade, acrescentar que a gente precisa, de fato, se mobilizar, né, como já foi amplamente dito aqui na nossa reunião online, né? Então, assim, foi amplamente dito, mas a gente precisa, de fato, as pessoas precisam entenderem, é uma coisa que eu tenho falado muito nos últimos tempos, que a primeira coisa é aceitar que a gente perdeu nas urnas. Aceita a derrota
e vamos para a próxima fase. E hoje, o que a gente pode fazer? E não é a teoria de, vamos esperar para ver o que é, o que não é. A solução de muita coisa está muito próximo da gente, né? Então, por exemplo, esse projeto, ele é um projeto que ele tem ótimos caminhos legislativos, então nós precisamos disso. É uma forma de demonstrar socialmente junto a quem de fato tem a caneta, né, que são os nossos, o nosso eleitorado, que tem o poder da caneta, são os eleitos, né, pelo povo, que nos representam, de entender o que nós queremos. E aí muita gente vai falar, poxa, mas a tramitação disso demora muito, é muito tempo. É o que eu digo, né? A cada dia que passa, se a gente demorar um pouco mais em encaminhar, é mais um dia que a gente demora. Exato. E qual ação vai ser efetiva? A gente não sabe, né? Assim, se nós pararmos para raciocinar que qualquer coisa que a gente fizer pode ter uma barreira, pode não ser produtiva, pode não ser frutífera esse resultado, é basicamente a gente sentar, aguardar a sorte do destino e chegar a algum lugar. Não, a nossa proposta é exatamente o contrário. Né? Eu também fui ex-militar das Forças Armadas, hoje em dia até brinco, né? Me dá um pouco de vergonha de falar que fui de umas Forças Armadas que nós conhecemos de forma bem diferente, né, capitão? Eu tenho certeza que o seu período do meu período é completamente diferente do que a gente vivencia e vê nos dias de hoje. Então, mas isso nos deu base, com certeza, para estar aqui, falar algumas coisas e trazer alguns conhecimentos internos que muitas vezes as pessoas desconhecem. Então, esse caminho, essa forma de atuar, para mim, ela é muito salutar, ela é muito peculiar e ela tem ótimos caminhos à frente. Mas pode ser que dê errado, como qualquer outro projeto. Mas a gente vai trabalhar com base do dar errado ou vamos lutar para somar esforços e fazer com que projetos caminhem, com que projetos vão à frente, né? E até uso muito como referência disso. Nós estivemos presentes na Shot Fair agora em 2023, né? E nós levamos o abaixo-assinado lá para que as pessoas que nos visitassem pudessem assinar, pudessem expressar a sua opinião. Nós tivemos uma visitação bem relevante na feira, assim como a feira como um todo, mas nós percebemos que as pessoas ficam, mas isso daqui... Então, se você não fizer a sua parte, que é o mínimo, de colocar o seu nome em algo que você não vai dizer para ninguém, não é seus dados que estão sendo expostos, não é nada disso, é uma formalidade pública que essa informação é acessível por qualquer meio público. Se você não fizer pelo menos isso, você nunca vai imaginar ou vai poder julgar o resultado de um projeto. Então é no mínimo o que eu digo, se dê o direito de experimentar e depois você diz que aquilo não serviu. E o que a nossa proposta aqui nós conhecemos sobre o assunto, o doutor que está presidindo esse projeto, o texto legal, fez isso de forma muito, muito boa. Eu reli o texto várias vezes, passei para outras pessoas, eu não tenho formação do direito, tá? Volto sempre a salientar isso, eu não tenho formação na área do direito, passei para outras pessoas para ver se a gente conseguia acrescentar ou modificar algumas coisas, as pessoas ratificaram o texto como sendo um texto bem adequado. Então, ou seja, nós precisamos experimentar o projeto. E, basicamente, mesmo que ele não dê um resultado efetivo, olha como isso é engraçado. É uma forma do que os nossos eleitos olhem e falem, peraí, a população está se mobilizando. Exatamente. Então nós já tivemos fatos como esse no passado e a gente não pode perder as boas oportunidades do presente. Exatamente. E a gente já vem do histórico aí, né, de quantas vezes os cidadãos lutaram pelos seus direitos e por que não agora, né? Exato. É aquela história, tempos fáceis fazem homens fracos, né? Então... Exatamente. E tempos agora nós estamos difíceis, em tempos difíceis, né? Exato. Bem difíceis. É o que eu disse até no vídeo, que mar calmo não faz bom marinheiro. Então é nessa hora que a gente sabe o nosso poder, né? Perfeita a colocação do Robert. Eu só quero acrescentar uma citação de um grande personagem da história. Ele disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância. E é tudo isso que Robert falou. Exato. Devemos lutar, né? O resultado é uma consequência da nossa luta. Exato. Né? Vamos com afinco, né? Com determinação, cumprindo os preceitos legais e buscar a vitória, né? Se der certo, muito bem. Se não, vamos procurar outras oportunidades para continuar a nossa luta. Perfeito. Foi brilhante a colocação do Robert.
Roberto é o E cara. como nós somos pessoas honestas, É nós isso. somos pessoas do bem, a gente sempre consegue quebrar todas as narrativas que nos impõem. A prova disso foi aquela Exato. reação jurídica que teve em março, que foi o recadastramento das armas do Exército na Polícia Federal. Nós tivemos uma adimplência de 99%. Então, toda aquela narrativa que o CAC abastecia o crime organizado, ela caiu por terra. Exatamente. Né? Então, agora, mais do que nunca, pessoal, além da gente provar que nós somos honestos, vamos provar que nós somos unidos também. Os clubes estão à míngua. Exatamente. É hora mais do que nunca da gente mostrar união. Vamos prestigiar nosso clube, vamos lá, vamos gastar com munição, vamos comprar na loja, porque o segmento está sofrendo. Como o Paulão falou, nós fomos responsáveis no ano passado por 4,7% do PIB. Então é um segmento que tem que chamar atenção. Gerador. A gente está contribuindo sobremaneira para o crescimento do Brasil. Então esse Exato. é o recado que eu deixo para todos os atiradores. Perfeito. Exatamente. Na verdade, a minha profissão nasceu, né? Eu sou instrutora de tiro graças a essa mobilização do tiro esportivo, né? Instrutora de Exato. tiro. Então é isso aí. Por mim, só vou fazer o convite aqui a vocês que estão assistindo aqui esse programa, que se conscientizem que vocês têm o direito. É só uma assinatura. Você que é empresário, que queira deixar esse documento na sua empresa, é só deixar lá e falar que o PL da Liberdade é um projeto de lei que vai acabar com essas canetadas, né? Exato. E muito importante falar também que não vai passar pelo STF, né? Muita gente acha que vai... Não. Exato. Isso aí é matéria legislativa. Exato. Né? Porque uma coisa que nós devemos observar, que nesse decreto do atual presidente, ele exorbitou as suas atribuições. Né? E não é competência do Executivo de regulamentar um dispositivo que já estava na lei, no mal assinado, famigerado Estatuto do Desarmamento. Né? Então, já estava lá, não tinha nada que ter decreto presidencial para regulamentar. É uma aberração jurídica também. Né? Então, por isso que no artigo 1º nós colocamos que fica sustado, né, para todos os efeitos, o decreto 11.615 de 21 de julho de 2023, que é esse mal-assinado decreto presidencial. Né? E com isso, nos dispositivos seguintes, nós garantimos a liberdade do cidadão de ter armas. Eu sempre toco numa questão. Construiu um estigma com a arma de fogo, dizendo, arma mata. Não, gente. As pessoas dizem, mas doutor, olha, eu não quero arma dentro de casa, que é um perigo. Eu disse, meu amigo, você tem travesseiro em casa? Aí, travesseiro? Sim, travesseiro mata. Se você chegar e puser em cima de alguém, vai sufocá-lo. É uma arma, pode ser usado com arma. Uma faca de cozinha, um automóvel. Né? Então, acabar com isso. Ora, nós temos uma legislação no Brasil muito séria, muito rígida para qualquer cidadão adquirir uma arma. Exato. Assim como para tirar a carteira de motorista. Não é para qualquer um. Você tem que ter habilidade em lidar com o automóvel. Assim é com a arma. Teste psicológico, psicotécnico. Exatamente. Exatamente. A gente até fala que não é todo mundo que pode ter uma arma, né? Exato. Existe todo um processo burocrático para você adquirir uma arma. Não é só chegar na loja e comprar uma arma. Você tem que passar por teste de tiro, teste psicológico, tem que esperar aí um período gestacional de 9 meses. Outra coisa, e é importante também salientar que nós não estamos querendo impor às pessoas que tenham arma. Não. Queremos garantir o direito de ter arma. Aqueles que preencham todos os requisitos para ter uma arma ou portá-la, tenha esse direito de ter. Exatamente. Quem não tiver, não precisa ter arma. Apenas respeito. E, doutor, se me permite uma... Pois não, Isso, e doutor, se me permite um acréscimo nesse comentário, foi engraçado porque eu fiz parte, né, do grupo de trabalho lá instaurado pelo governo, em razão de construção do novo decreto, né, mas infelizmente nada que a gente viu
ou construiu durante essas reuniões. De fato, o que foi publicado foi uma surpresa para todo mundo que participou disso, né? Todos os demais participantes ficaram muito surpresos com o decreto, mas tem uma coisa que é muito engraçada, que inclusive eu recebi uma advertência, né, na reunião, pela postura que eu adotei em reafirmar isso, né? Na grande falácia do atual governo frente ao governo passado sobre as questões de arma, que a flexibilização motivou com que as pessoas fossem atrás de arma de fogo. Não, isso nunca aconteceu. O que de fato aconteceu foi que as pessoas, os brasileiros, como culturalmente falando, né, isso estatisticamente, basta a gente pesquisar, principalmente a legislação de arma, que data de 1934, as primeiras legislações de arma no Brasil, elas já mostram muito claramente que a sociedade brasileira é armamentista. Ponto. E aí o que aconteceu? Com o estatuto, com a vinda do famigerado Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826, ele traz lá no seu artigo 36, se eu não me engano, se não me falha a memória agora, a condição de não poder falar sobre arma de fogo. Ou seja, você não pode fazer propaganda, você não pode divulgar, você não pode incentivar o uso e a adesão sobre as consequências da arma de fogo. Ok? Ok. O que aconteceu no governo passado? Em razão de todas as polêmicas políticas, o assunto arma de fogo passava todo dia nas grandes mídias. Né? Eu vou até usar um nome aqui, mas o Jornal Nacional todo dia divulgava notícias sobre armas. E o brasileiro, desinformado pela legislação anterior, que o nome já trazia, né, o desarmamento. Desarmamento, então quer dizer que não posso mais. Ele já gerou essa percepção, né, da população, que era o desarmamento. E aí, com a vinda do governo passado, ele fez com que isso fosse falado nas grandes mídias, praticamente como diariamente, em razão de todas as polêmicas e as falácias criadas em cima do que estava sendo criado, e fez com que o brasileiro percebesse o quê? Opa, eu posso ter arma, eu posso adquirir arma, eu posso usar, eu posso ter. E o brasileiro saiu do anonimato, saiu do desconhecimento e veio para o mundo armamentista. Exato. E aí bate numa tecla que eu tenho muito forte comigo, e o SEARM pega muito, muito forte em cima disso, que a educação é a principal ferramenta de mudança do brasileiro, em todos os aspectos. E na questão de arma de fogo, é isso, levar conhecimento que a gente com certeza vai conseguir mudar esse cenário. É isso aí. Perfeito. Né? Então, tem uma pergunta. Para finalizar, né, sobre a PL. Quantas assinaturas precisamos? Quais os documentos necessários e quais as pessoas que podem assinar esse documento? Doutor Shoa, você quer responder? Posso responder. O Robert me atualizou. Os números são mais de 1,5 milhão, não é isso, Robert? E 1.564.541, arredondando para fechar o número. Esse é o número. Esse é o número. Isso. O cidadão tem que ser eleitor, né? Está apto a votar, porque tem que escrever seu Título de eleitor. Título de eleitor, né? Basicamente é isso. Foi qual cidadão? Como foi a pergunta? A pergunta foi quantas assinaturas precisavam? Quantas já tinham e quais pessoas poderiam assinar? Então, quantas já tem, a gente não sabe, porque esse abaixo-assinado ele foi distribuído num grupo, né, que tá várias pessoas do Brasil, que inclusive quem tiver interesse eu vou colocar novamente uma postagem, Robert também coloca, né, para o pessoal poder acessar, os doutores aqui também, para a gente aumentar esse grupo e fazer com que mais pessoas conheçam do PL da Liberdade e ser espalhado pelo Brasil, né? Ser a liberdade do Brasil, na verdade. Exatamente. E encerra-se. Quer dar um tchau, Robert? Opa, Raiza, se você até me permitir, me veio uma ideia agora na cabeça, como o SEARM, o telefone de contato do SEARM, tem um atendimento automático e de vez em quando a gente faz alguns movimentos, eu consigo disponibilizar
esse PL, né, o texto, né, o arquivo Perfeito. salvo, pelo WhatsApp as pessoas podem acessar e baixar de lá. Não vou colocar aqui que precisa ser associado, não, esquece. É só entrar, pegar a informação, leva lá no seu salão de cabeleireiro, leva lá na sua padaria, leva lá na sua oficina de carro, faz a sua parte e aí depois eu pego com a Raiza no privado o contato para que assim que a gente tenha essas folhas, conforme elas forem sendo preenchidas e assinadas, a gente tem que remeter isso para um núcleo, né? Vamos imaginar isso como um núcleo. Tem que voltar essas folhas Isso. assinadas. Então, por isso que a Raiza não conseguiu responder quantas assinaturas nós temos, porque muita gente já está com bastante coisa assinada, mas ainda não remeteu de volta. Então, a gente tem que ainda começar a juntar esse material. Então, a gente deixa isso tudo alinhadinho. Se vocês quiserem, eu deixo aqui a sugestão e a gente toca dessa forma, que é um jeito fácil das pessoas conseguirem acessar também e pegar isso lá pelo WhatsApp, que é bem simples. Você A quer gente deixar deixa o aí o número? link do... Pode ser, se quem quiser anotar é o 11 9, né, 4547 2992. Então 11 4547 2992 é um atendimento automático, tá? Então tem uma fase, se alguém quiser falar com o atendente, vai chegar nesse momento, mas antes disso, tudo vai no atendimento automático, a gente já coloca um link logo no início, para que assim que você entrar, se essa for a opção de baixar o PL da Liberdade, você já consegue entrar e baixar o arquivo e continuar ajudando a gente. Maravilha, Robert. Mais uma vez, muito obrigada aí pela sua participação. Não, imagina. Eu achei incrível a sua solidariedade, né, em apoiar, em abraçar esse projeto desde o início, desde a Shot Fair lá. E mesmo sem a gente se conhecer, né? Você conheceu... Sim. Tive a satisfação de conhecê-lo lá na Shot Fair em agosto. O capitão, estivemos lá, foi um prazer também conhecer pessoalmente. Mandamos aquela foto especial para você que não conseguiu ir. A gente até tentou, né, fazer com que você fosse, mas ficou em cima da hora no final das contas. Mas sempre tenho ideia disso, né? O Robert, enquanto empresário do ramo de armamento e tiro, eu tô nisso há 30 anos, eu dividi, né, período militar com o empresariado, então eu sou dono de loja, sou dono de clube, eu sou CAC, eu sou atirador, eu sou instrutor também, eu vivo do mundo de armamento e tenho um prazer enorme com isso. Então, eu sou um grande agarrido, né, nessa luta, sempre fui pelos bastidores, mas infelizmente a gente percebeu que só nos bastidores não dá muito para criar os efeitos, né, capitão? A gente percebe que tem um momento que a gente precisa virar a chave, aí sim mudar alguns conceitos. Exatamente. E é para isso que a gente está aqui, e sempre que aparecer um bom projeto, nós vamos apoiar. Enquanto eu estiver presidente do SEARM, o SEARM vai apoiar esses projetos, mas a gente já garante que no quadro estatutário, nas próprias regras da associação, nós temos por obrigação de apoiar bons projetos para o ramo armamentista. Maravilha. Então sempre o SEARM vai estar assim, e o Robert, enquanto na pessoa física, falando. Muito obrigada, Conta Robert. comigo, Raiza. Obrigada, Robert. E é isso aí, meu obrigado, doutor Shoa, né? Eu agradeço a você, Raiza, ao Robert, ao capitão Chuse, pela oportunidade de estarmos unindo nossas forças, né? Esse projeto não tem nomes, né? Tem uma luta de todos, né? Buscando isso, a integração do tiro esportivo, né? A divulgação do esporte e, sobretudo, mostrar ao cidadão comum que ele também pode ter acesso às armas, né? Que é mais do que o próprio porte. É um direito à liberdade, defender a sua liberdade. Exatamente. Né? E se você me permite, assim como o Robert disse, eu sou advogado há mais de 30 anos, mas também sou CAC, né? Lido com armas desde os meus 18 anos, né? Graças a Deus nunca houve nenhum acidente, né? Porque logo meu pai me ensinou a manusear armas. Eu tenho um filho, hoje está com 24 anos, já é CAC, aos 19, tirou o CR. Comigo. Então, com você, exatamente. A minha filha, né, Natália, também é atiradora, ainda vai tirar, né, o CR. Então, assim, é uma coisa que está na família. É um esporte, né, da família. Como, né? Robert bem colocou, a população brasileira, a sociedade brasileira é conservadora, né, na sua grande maioria. Né? Então, apoia esse projeto. É isso que eu vou pedir a você, dona de casa, a você, empresário, a você, comerciante.
venha nos abraçar nessa luta, né? Que essa luta não é de um, de outro, não. Como eu disse, não tem nomes, né? É um ideal por liberdade, né? Que é a coisa mais séria do que cada um pensa. Exatamente. Né? Eu posso deixar meu Instagram? Pode, sim. Meu Instagram, joaouchoa.adv. Pronto. Né? E lá temos várias matérias sobre tiro. Pronto, qualquer dúvida é só perguntar aí. E, Capitão Suzy, Boa. muito obrigado também por abraçar aí o ProArmas, mas direcionalmente a você, né, como pessoa física que tem abraçado, tem corrido atrás, tem ido nos clubes também, assim como o Dr. João Shoa. Muito obrigada aí por Isso aí. participar. Obrigado pela consideração. É a primeira vez que eu participo de um podcast, né? Robert, a gente fica lisonjeado, fica muito satisfeito que tem gente lá de longe que está confiando no trabalho da gente. Dr. João Shoa. Então, mais do que nunca agora é hora da gente não só falar, arregaçar as mangas, Exato. todo mundo. Vamos tirar a bunda da cadeira e vamos trabalhar em prol do nosso esporte. Como é o lema do ProArmas, não é sobre armas, é sobre liberdade. A gente está vendo dia Perfeito. após dia direitos sendo suprimidos. Exato. E vai chegar, inclusive, em gente que apoia toda essa aberração que está acontecendo. Vocês podem ser também vítimas do que vocês estão defendendo. E isso já aconteceu em outros países, né? Exatamente, Não confia né? em governos que não confiam no seu povo armado, né, Roberto? Exatamente. A chuva molha todo mundo, né? Não tem jeito, ela não escolhe. Exatamente. Exatamente. Então é isso, galera. Muito obrigada à audiência de vocês. Fiquei muito feliz e satisfeito com a nossa roda de conversa aqui. Tava todo mundo nervoso inicialmente, porque... mas a gente vai vir com mais informações depois. Tem pretensão de fazer outras, né? Para Isso. explicar o andamento. E é isso aí. Por hoje é só. Eu agradeço, pessoal. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo. Tchau,